Fala, galera! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Tá no Job, o podcast que mergulha no universo da comunicação social e da publicidade e propaganda. Eu sou o Luiz Renato. E eu sou a Tainara Rocha. E no episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial que ama redes sociais. Ela é muito ligada às trends, ela fala muito de série, de música. E... Quem será, hein? Quem será? Ela foi muito desejada aqui no nosso podcast. E por razões, né, amiga? Por razões. Tem uma galera aqui que vai curtir muito porque é fã dela. Vai ter momento até pra fotos depois. Vai ter um... Então, podemos anunciar? Com certeza, vamos lá. Então, com vocês, a nossa convidada de hoje, ela é conhecida como... Fala aí, Babi! Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Tô muito feliz, é o meu primeiro podcast, então vamos ver no que vai dar. Que honra! E como que você se sente aí voltando pra Emes depois de um tempo? Porque você se formou aqui, né? Eu formei no final de 2019 e fazia muito tempo que eu não voltava aqui. Quando eu parei ali na frente, até comentei. Falei, meu Deus, eu não piso aqui há tanto tempo. Tantas recordações, tantas torturas, né? Rafael Furlan. Ele é sempre citado nos episódios, né? Mas é muito legal, eu tenho um carinho muito grande por essa faculdade. Foi um período muito marcante na minha vida. E voltar, assim, traz memórias muito boas, apesar de ter tido bastante sofrimento também. É normal, né, amiga? A gente entende aí desse sofrimento, mas que legal que você está aqui hoje. Você vai contar um pouco sobre a sua história pra gente. Ela é a dona proprietária do Fala aí, Babi, mas o nome dela é Bárbara Martins, né? Vamos lembrar aí. E eu queria já começar com uma pergunta. Eu queria que você falasse como que surgiu a sua paixão pelo jornalismo, pela comunicação. Porque se vocês não sabem, gente, Bárbara é formada em jornalismo, aqui pela Emes. Nossa, minha paixão por jornalismo veio desde quando eu era pré-adolescente. Eu amava assistir filmes, séries, eu tinha fã-clubes. Eu era fã de Luan Santana, nossa, aquela fase que você tinha pôster na parede do quarto. E aí, eu pensava assim, cara, eu quero entrevistar meus ídolos, eu quero estar nesse meio ali. E o mais próximo que eu achei dessa profissão seria o jornalismo. Aí eu falei, eu quero ser repórter, eu quero trabalhar com essa área. E nessa época eu já peguei a gente pega uma experiência ali com esses fã-clubes. Não sei se alguém que já teve algum fã-clube, alguma fanpage. Já teve, né? Amigo, você teve? Eu posso falar? De quem que vocês tinham? A Thay teve do Luan Santana também. Ai, sério? Ele tem ainda até hoje do Carlos Maia. Socorro. Mas aí, foi dessa época que eu decidi, então, desde, sei lá, acho que eu tava na 7ª, 8ª série. Então, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer jornalismo e eu consegui. Eu fiz. Claro que no começo, é muito difícil você chegar nesse sonho que eu, né, tava almejando desde criança, mas, assim, é uma área muito gostosa, eu adoro comunicação, as várias áreas da comunicação, né, porque eu tive algumas aulas com publicidade também, então, assim, a gente acaba aprendendo de tudo um pouco, e eu amo, minha paixão. Ô, Babi, como que você consegue aplicar hoje a sua formação? Além de influenciadora digital, é assessora de comunicação, né, do Sinted aqui de Três Lagoas. Inclusive, para quem não sabia, olha lá, uma mulher multifacetada. E como você consegue aplicar, então, a formação no seu dia a dia? Então, eu comecei como assessora quando eu ainda estava na faculdade. Na verdade, como estagiária ali, né, do Rafael Furlan. E eu ia em várias empresas aqui do município. E eu acabei aplicando tudo que eu aprendia na faculdade. Eu aprendia, e tendo meu coordenador ali me auxiliando como meu chefe também, foi, assim, fundamental. Então, eu aplicava tudo que eu aprendia, eu fazia muitos cursos também no meu trabalho. E eu fui crescendo conforme eu fui evoluindo na faculdade, eu também fui crescendo, né, no meu trabalho. Então, assim, ser jornalista ali é fundamental, assessor Na verdade, sou assessora de imprensa, comunicação, que eu faço de tudo um pouco, então fica, né? E eu consegui aprender ali, evoluindo e aplicando todas as técnicas. Mas é que eu falo, na prática ali, quando você tem uma pessoa que sabe e te ensina, que no caso eu tive meu coordenador, né?
E o Adriano também, né, que ele era o meu professor na época e era parceiro do Furlan. Então, eu aprendia bastante com eles e aplicava absolutamente tudo. E eles me corrigiam e eu aprendia, enfim. Nossa, que legal. Inclusive, foi um tema que a gente discutiu no último podcast aqui com a Larissa, que foi sobre aplicar o que a gente aprende na faculdade. Porque muita gente pensa que é só pelo diploma, mas não, aqui nós aplicamos, de fato, de tudo que a gente aprende, né? Exatamente. Aqui a gente tinha muitas matérias, tinha, sei lá, 10 matérias por semestre. Não sei se é assim, continua sendo assim. Continua. Mas era muita coisa, era muita matéria. E não tem como você não aplicar ali. As pessoas, hoje em dia, a gente vê essa questão de qualquer um pode ser jornalista, qualquer um pode trabalhar com comunicação, mas não é assim. A gente vê uma diferença enorme para quem estudou e quem não estudou. Então, enfim, é fundamental, não tem como. E a Emis te encaminhou, então, pro mercado da comunicação. Totalmente. Gente, eu era de Brasil... Assim, eu já morei em vários lugares do Brasil, mas a última vez eu tava morando em Brasilândia. Então, assim, eu vinha de ônibus todo dia, né? Aquela luta, vim de ônibus e voltava, era aquele bate e volta, né? Chegava cansadíssima, quase 1h da manhã em casa, porque lá usa horário Brasília, né? E, gente, era muito, 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 muito difícil. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, eu vinha de ônibus. E aí, quando surgiu a oportunidade que o Furlan me convidou para poder estagiar com ele, eu vim com a cara e com a coragem. Assim, eu vim totalmente sozinha. Falei, seja o que Deus quiser. E, assim, não me arrependo de nada. Foi uma experiência... Foi difícil. Foi muito, 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 muito difícil. Mas foi o que mudou a minha vida, sabe? Nossa, que legal. Então, aí você já tem essa rotina corrida, já tinha essa rotina de estágio. E hoje em dia, como que é essa rotina, você sendo assessora e como criadora de conteúdo? Cara, é muito difícil. Gente, é muito complicado, porque, assim, eu tenho as minhas 8 horas comprometidas. Eu sou CLT, né? Então, eu trabalho das 7 às 5 ali, tenho o horário de almoço. E eu tenho que viver, assim, sempre nos 30, sabe? Eu não sou aquele tipo de pessoa que consegue organizar conteúdo pro Instagram pro mês inteiro, pra semana inteira. Não, é tudo assim, eu tenho que ir fazendo conforme vai dando, Até sabe? por conta do nicho, né, Bárbara? Você tá num nicho, assim, que as coisas acontecem muito rápido. Quando você vê, já passou, já começou outro, então... Exatamente. Eu consigo trabalhar bastante com pauta fria, né? Uhum. Mas tem muita coisa que é da hora, né? Sim. Não é no tempo ali. Então, eu gravo no meu horário de almoço, finais de semana, feriado, tudo tento fazer o máximo de roteiro que eu posso ali, com pautas, assim, né, frias, que eu consigo usar a qualquer momento. Mas, assim, é sempre no celular ali, olhando o que tá acontecendo, sempre olhando no Twitter, sempre me antenando do que tá acontecendo. E escrevendo, assim, no meu próprio... Eu tenho um grupinho no WhatsApp só comigo. Aí eu começo a escrever... Clássico. Aí eu começo a escrever minhas ideias ali, vou desenvolvendo no celular mesmo e depois passo pro computador. Mas, assim, é muito difícil, porque realmente é lutar contra o tempo, sabe? E você, muitas vezes, você deixa de sair com seus amigos, você deixa de fazer alguma coisa pra poder ficar gravando conteúdo, escrevendo, fazendo publicidade também, que é uma coisa que demanda, assim, mais atenção do que os vídeos normalmente, que a gente tem várias regrinhas que segue ali das empresas, do jeitinho que tem que fazer. Então, a gente fica com aquele nervosismo, né, de entregar tudo certinho. Então, é complicado, mas, assim, tô conseguindo levar até onde der. Mas é bem difícil. E a pergunta que não quer calar, vale a pena? Muito. Por que vale a pena? Muito, porque, assim... Cara, eu tô com o Instagram tem 4 anos. E eu viralizei muito rápido. Foi nos 3 primeiros meses ali, eu ganhei uns 30 mil seguidores. Claro que crescer é muito difícil, principalmente, assim, na área do entretenimento, que parece que é fácil, mas não é. Esse ramo da beleza e tal, é muito mais fácil, porque tudo é difícil, de você crescer do que uma área ali que qualquer um fala, que você vê em qualquer lugar, site de notícia, enfim. Então, assim, é mais complicadinho de crescer. Só que eu demorei um pouco para fazer publicidade, né? Porque não é porque você tem vários seguidores que você consegue publicidade, assim, principalmente na minha área. Eu acho, como eu disse, na área da beleza é um pouquinho mais fácil, do humor, assim, é um pouco também. Mas a área do entretenimento é muito mais complicada. Então, mesmo tendo seguidores ali, eu demorei um pouco para poder ter publicidade, entender como é que funciona, porque também é um mercado muito novo. Sim. Não tem tanto tempo, assim, que as pessoas... tem aquelas youtubers e tal, mas eu falo, assim, de Instagram e tal, de você trabalhar ali com a internet como influenciadora ali em uma rede social...
é muito novo, então é tudo muito escuro. Você tem que descobrir, porque as pessoas não querem te contar. É também um mercado muito competitivo. E as pessoas te vê como uma competição, te vê como... Uma concorrente, né? Exatamente. Então, assim, é muito raro você achar amizades. Eu até hoje tenho pouquíssimas amizades, assim, influenciadores. Porque as pessoas não querem, elas têm medo, assim, tipo, vou perder minha publicidade pra você, então não vou te contar nada. Você se vira. Tipo, cada um por si, né? É competitivo mesmo. É bem competitivo. Não só publicidade, mas até conteúdo. Que as pessoas... por exemplo, você me plagiou, você me copiou, entendeu? Tipo, é complicado. Já tive influenciadores e marcas enormes que copiaram meus conteúdos, assim, até hoje. Na cara dura, e eu fico tipo... Ai, tudo bom? Mas, quando eu comecei... Quando entrei numa agência de verdade que vai atrás dessas partes pra mim, porque tem o marketing de influência, né? Aham. Então, eu entrei pra uma agência que cuida dessa área. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eles cuidam de toda a parte burocrática. Porque publicidade não é só você gravar o vídeo e acabou. Uhum. Tem contrato, tem o briefing, tem tudo pra você seguir. E eles conseguem ver essa parte ali mais jurídica também. E valores, principalmente, porque eles têm esses contatos com marcas que eu não tenho, né? E quando eu recebi a primeira publicidade com essa agência, eu falei, caraca... Conta pra gente, como que foi isso aí? Caraca, foi assim... Porque eu já tinha feito uma coisinha ali, outra, mas assim, eu não sabia o meu valor, então eu cobrava baixo. Baixo assim, alto pros padrões da sociedade, de emprego, mas assim, eu era baixo ainda pra questão de influenciador. Então, quando eu vi, eu falei, mentira, não, eu demoro mais de um mês pra fazer isso. Não é possível. Com um vídeo eu consigo fazer isso. Então, foi assim, uma coisa que mudou a minha vida. E hoje, assim, continuo trabalhando como CLT, porque é uma coisa muito incerta, né? Publicidade não é sempre que você tem. Então, assim, eu ainda não tô naquele nível de você largar tudo e ficar só com publicidade, porque senão eu teria que ser muito regrada. E eu tô acostumada com o meu salário há muito tempo. Então, assim... Mas, assim, realmente vale a pena, porque é surreal. É uma coisa, assim, que, gente... Eles... não tem dó de pagar, as empresas têm dinheiro. É uma área, assim, que cresce muito. E é uma mudança na tua vida. Você pega e fala assim, nossa, eu posso mudar de vida com isso. E aí você já começa, né, ter um sonho ali de trabalhar só com isso. Mas, assim, quando eu vi a primeira vez, foi uma sensação única. E como que foi esse primeiro trabalho entregue de publicidade? Olha, eu já tinha trabalhado com Prime Video, foi minha primeira publicidade para uma série. Mas eu tinha feito através de uma plataforma que não era muito bem remunerado, né? E aí, agora com a agência, é outra história. Eles sabem os valores, né? Mas com essa publicidade que eu fiz, com a agência, foi pro Will Bank, se eu não me engano. E foi assim, foi muito legal, tipo... Fiquei muito nervosa. É muito assim, você fica com muito medo, porque... Parece que é só realmente você ligar lá a câmera e sair falando. Mas não, gente, você tem um monte de regra pra seguir. Você tem, né, que seguir ali. Claro que eles dão liberdade ali pra você criar e tal. Mas, assim, sempre dentro do que tá pedindo, tá propondo ali. É que no final fica muito natural. As pessoas nem imaginam, né? Esse monte de regrinhas que tem por trás. Gente, é um trampo. Até cor de roupa, assim... Eles falam que pode, que não pode. Porque, às vezes, associa com outra marca, né? Então, por exemplo, se eu vou falar de uma empresa que tem a marca roxa, né? Eu não posso usar um outro que tá escrito... Uma marca com... Uma blusa com uma cor vermelha. Tipo, vai assemelhar a outra marca. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter. Mas, assim, a gente fica nervoso porque é aquela pressão, né? De, tem que fazer tudo bonitinho pra marca gostar de mim e tal. A gente... Né? Mas, assim, é bem legal. É uma experiência bem louca. Parece ser mesmo. Ô, Babi, mas voltando um pouquinho na sua história como influenciadora, como que surgiu? Fala aí, Babi. Foi na época do Big Brother da Juliette. Olha. É recente. Foi em 2021. Porque assim, eu lembro que em 2020 teve o Big Brother da Manu Gavassi, da Thelminha e tal. E foi muito comentado. Foi o primeiro BBB ali super na comentado. Pandemia, né? Isso, todo mundo trancado em casa, comentando. E eu adorava comentar no Twitter. Eu comentava Tinha uns grupos de Facebook ali que eu... Tinha um pessoal de cinema que eu adorava comentar. LDRV. Também. Então, assim... Não vai ter eu. Exatamente. E eu pensei, cara, por que não fazer um blog, assim, alguma coisa pra mim? E eu mesma ter o poder de comentar sobre o que eu quiser. Eu queria usar meu nome, porque eu
pensei, assim, como referência ali. O Hugo Gloss, ele tem o nome dele com uma personalidade ali também. E aí, eu queria algo que as pessoas vinculassem ao meu nome. Não queria, tipo, um nome... Genérico, assim, né? exatamente. Então, eu queria usar meu nome. Aí, eu pensei, mas não vou usar Bárbara. Vou usar um apelido. E aí, eu coloquei Babi. Só que, detalhe, ninguém me chama de Babi. E eu falei assim, mas Babi é mais artístico. Mais comercial, né? Aí eu peguei e coloquei. Aí eu coloquei várias opções, assim, fui vendo, fui pesquisando no Instagram os arrobas que estavam disponíveis, porque eu não queria nada de underline, eu queria uma coisa bem limpa, assim. E aí eu fiz uma votação com o pessoal da minha família, meu namorado, eu falei assim, qual nome vocês querem? Coloca um certinho ali do lado que eu vou... Aí foi votação, esse ganhou. Fiz o primeiro post falando sobre Big Brother. Porque eu gostava muito de comentar, mas eu queria me sentir livre pra comentar sobre qualquer coisa. Que é um pouco complicado, porque quando você não foca em nada, acaba se dispersando seu público, né? Sim. Você acaba sendo difícil de viralizar. Então, assim, eu queria falar sobre entretenimento, eu queria falar sobre comunicação, eu queria falar o que eu quisesse. E aí, eu comecei assim, mas eu, claro, focava mais em entretenimento ali. E foi viralizando. Foi acontecendo. Foi dando certo. Graças a Deus. E também até hoje. Ô, Thay, eu não sei você, mas eu fiquei curioso pra saber quais foram os nomes que poderiam ter substituído Fala aí, Babi. Nossa, é verdade. Fala o nome, assim, que você cogitou e hoje você pensa, nossa, não ia dar certo. Eu pensei em Barbarizando. Olha, é legal. Barbarizando. É meio fofocalizado. né? Exatamente. Eu pensei nisso. Eu falei assim, vai ficar muito sub. Sub, Vai ficar muito sub, não. Fofoca, né? Aí eu pensei, não, porque eu não quero comentar de fofoca igual esses portais, tipo, do Léo Dias, o Google Gloss também, que é notícias ali e tal. Eu queria fazer uma coisa, assim, de conteúdos legais. Conteúdos mesmo, assim. Análise, informação ali que o pessoal... Curiosidade, bastante curiosidade que eu gosto. Então, tudo que eu tinha dúvida, eu transformava em conteúdo. E eu não aparecia no começo, eu só escrevia. Então, pra eu aparecer em vídeo, tem menos de 2 anos. Eu fazia muito carrossel, né? E aí você viu que tinha essa necessidade de você aparecer. Exatamente. Foi um tapa na minha cara, porque um dos motivos de eu não fechar a publicidade no começo, foi isso. As empresas, elas procuram uma persona ali, né? Sim. Pra você ter uma conexão com o público e tal. E eu não tinha. Tinha esse público, tinha um engajamento e tal, mas eles não me viam. Tanto que meu perfil, gente, era uma foto daqui pra cima. Era só meu olhinho, assim, olhando pra cima. E minha logo, tipo... Então, eu não gostava de aparecer. Eu sempre tive muita vergonha, apesar de ter feito jornalismo. Minhas aulas de telejornalismo era meu terror. Era horrível pra mim. Eu odiava, mas fazia, né? Tinha que fazer. Então, assim, eu nem sei como que eu fui pra esse lado, mas eu fui. Então, assim, uma vez, fazendo essa migração de carrossel pra vídeo, eu conversei com uma agência. E aí, uma moça falou pra mim, cara, as marcas estão querendo uma pessoa que você apareça. E, infelizmente, a gente não vai conseguir te atender e tal por causa disso. Aí eu falei, cara... Aí você falou, meu Deus. Vou ter que mudar. Foi uma virada de chave ali, porque eu batia o pé. Eu falava assim, não tem necessidade de aparecer. Meu conteúdo é legal, as pessoas curtem, comentam. Meu engajamento tá ok, pra que eu vou aparecer, sabe? E aí eu entendi, eu falei assim, tá. Aí eu comecei a aparecer, né? Porque, afinal, pessoas conversam e se conectam com pessoas, Exatamente. né, Babi? Não tinha aquela febre ainda de Reels, de TikTok, né? As pessoas estavam migrando ainda. Mas, assim, hoje em dia é impossível você criar uma rede social e não aparecer. Assim, a não ser que você seja só de meme e tal, você não queira, né, realmente... Muito específico, assim, né? Tem várias páginas só de meme muito bacanas, mas, assim, é muito difícil você chegar, né, conseguir ganhar dinheiro não aparecendo. É bem difícil. E grande parte do seu conteúdo hoje são vídeos, né, Babi? Sim, eu invisto em vídeo hoje. Porque eu consigo usar em várias plataformas, então, pra mim, compensa bastante. E você grava sozinha, como que é? Tudo sozinha. Eu faço meu roteiro, né? Eu faço minha pesquisa, tenho todo o equipamento. Foi uma das coisas que eu investi com dinheiro de publicidade, foi equipamento para gravação, porque não tem também como você ficar gravando com 3 megapixels. Não tem, com iluminação ruim. Hoje em dia, até nas regras do TikTok e do Instagram, a qualidade do vídeo entra ali como... pra poder viralizar. Então, assim, eles não entregam se sua qualidade for muito inferior. Então, assim, eu investi, foi a primeira coisa que eu fiz,
foi investir nessa parte, né? Porque precisava, então todo o dinheiro que entrava era pra isso. Comprei um celular melhor, depois troquei, comprei outro, vai trocando microfone, luz, né? Ring light, softbox, um monte de coisa você vai comprando. Investi também num cenáriozinho, assim, né? Pra ficar mais legal, porque eu não tinha, né? Então, assim, coloquei umas prateleiras com coisinhas de filme, série e tal. E... porque não tem como você ficar parado um tempo. Você tem que ir evoluindo junto. Com certeza. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é até meio pessoal, porque eu sou uma criança dos anos 2000. E eu... Não é, amiga. Amiga, eu sou. Amiga, você não é. E eu quero saber de você, se você é, porque seu conteúdo acaba tendo muito anos 2000, a gente se identifica, a gente relembra séries, música. Gente, eu sou muito fã, né? Então, eu queria saber um pouco disso, se você tem ou você tem uma influência, ou você foi, como é? Olha, eu nasci em 97, então parte da minha infância foi ali nos anos 2000, né? E eu tenho 2 irmãs mais velhas, então, assim, eu era obrigada a ouvir RBD. Eu tinha que ver High School Musical. Mas eu amava. Então, assim, eu era muito criança ali pra entender, né? Acho que na época de Rebelde, gente, eu devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos. Entendia nada, mas eu assistia. Eu amava assistir. Então, assim, eu gostava, mas era muito influenciada pelas minhas irmãs. E eu cresci ali com elas. Então, assim, eu me considero uma cria dos anos 2000. Apesar de eu não ser muito velha ali, né? Mas agora, voltando na parte acadêmica, a gente recebeu aqui que você tem pós-graduação em marketing digital. Uhum. Fala para nós um pouquinho como que isso complementou e complementa e agrega aí a sua profissão, a sua presença na rede social. Como que isso foi importante, Bárbara? Olha, o marketing, a pós em marketing digital eu não tinha, eu acho que, quando eu comecei, eu acho que eu não tinha um Instagram ainda. Mas, quando eu tava já terminando ali, eu já comecei, já tava com o Instagram. E eu usava muito marketing de conteúdo, né? Eu aprendi não só após, mas eu fiz vários cursos de faculdades super renomadas ali online. Me esforçava para pagar, mas eu queria fazer para poder entender mais como que funcionava esse marketing de conteúdo nas redes sociais e tal. Então, até hoje eu uso bastante as técnicas e tal, mais focada pro conteúdo, né? Sim. Mais para as redes sociais ali. Mas foi, assim, fundamental também. Foi uma experiência muito legal ter feito. Faria mais. Eu tenho até vontade de fazer publicidade, assim, que eu não sei quantos anos eu preciso fazer, se elimina alguma matéria. Elimina super, quase metade. Eu tenho vontade de fazer, porque eu acho publicidade o máximo. Sempre fui meio que conectada ali com essa... Quem faz comunicação ali, todo mundo é meio conectado, né? Mas, assim, eu acho muito bacana, eu tenho vontade, porque, querendo ou não, eu mexo muito com isso. No meu Instagram, no meu trabalho também. Eu tive que aprender a me virar, a editar vídeo, fazer arte. Então, a gente tem que ter uma noção ali, né? De tudo um pouco, né? Então, foi bem legal ter feito. E também você quebra um pouco esse protocolo, porque mesmo sendo jornalista, você consegue aplicar a publicidade também dentro do seu meio, né? Dentro da sua profissão, né? Quebrar essa coisa de que o jornalista tem que estar só na TV, necessariamente. Não, pode estar na rede social também, né, Babi? Exatamente. E eu vejo que tem bastante jornalista criando páginas ali para poder... Porque quem faz jornalismo ama comunicação e flerta com publicidade, flerta ali com marketing. Então, assim, a gente é dessa área. Todo mundo tá junto e misturado. Sim. E eu vejo bastante gente criando ali, aparecendo mais, sabe? E hoje em dia, ser jornalista, você não é mais só aquela coisa de escrever matéria, só de fazer reportagem. Não, gente, hoje em dia é até polêmico, porque, assim, no meu próprio trabalho, eu faço de tudo um pouco. Então, assim, eu tive que aprender a me virar, tive que aprender a fazer, igual eu falei, fazer arte, fazer vídeo, fazer reels, lidar com as redes sociais, ser social media, um monte de coisa pra atender. Então, assim, ainda mais no interior, que é mais complicado a área da comunicação, a gente acaba tendo que aprender. Então, assim, hoje em dia tá tudo muito diferente. Hoje, quem faz comunicação tem que estar aberto ao mundo das possibilidades, e são muitas as possibilidades, né? E o que você acha um pouco disso, desse profissional que hoje não se limita em só criar ou só escrever e faz de tudo um pouco, né? A gente não precisa ser bom em tudo, mas a gente tem que ter um pezinho ali, um pouquinho ali. Sim, hoje em dia o mercado pede isso, por mais que por um lado seja um pouco triste, porque assim, a gente não tem aquela valorização que deveria ter, né? Porque a gente tá fazendo tendo um monte de cargo em um só, um monte de profissão em uma só. Esse é o pior lado. Então, assim, eu acho isso muito errado.
Muito mesmo. Eu não sei se isso é mais do interior, porque assim, eu vejo... Mas eu acho que não. Acho que Eu acho também que é meio geral, não tem como. As empresas... E eu acho assim, que desde a pandemia, as pessoas tiveram uma noção maior do que é comunicação, do poder da comunicação. Porque até então, a comunicação, as pessoas achavam que é dispensável. A minha empresa, primeiro, tô precisando cortar alguma coisa, corta o setor da comunicação. Por quê? Meu sobrinho faz a arte. Tem um Canva ali. Era mais fútil, assim, né? Então, assim, eu acho que a pandemia também veio um período muito triste, mas em questão da profissão, eu acho que deu uma alavancada, assim, sabe? Porque as pessoas viram que realmente era necessário ter alguém para poder divulgar seus produtos, divulgar sua empresa. Não tem como escapar disso. Não tem. Então, é totalmente necessário. E a gente, enquanto quase publicitários, né, Thay? A gente fica feliz de ver que a nossa realidade e o cenário da comunicação, da publicidade e também do jornalismo tá se moldando para um outro caminho. E como você falou, as pessoas hoje já têm uma nova percepção do que é o marketing, do que é a comunicação. E já vê a importância de se criar um vídeo para rede social, de aparecer dentro fazer a marca aparecer digitalmente, né? Então, a gente fica feliz do mundo estar se desenvolvendo dessa forma e da nossa profissão ganhando ainda mais destaque. Eu acho que a gente tem uma mudança desse período de antes e pós-pandemia, aí na comunicação. A gente tem essa mudança porque a gente via muito, eu acho que você deve ter visto isso com a sua turma até. Eu quero me formar e eu quero ir embora para longe. Eu era assim. É isso que eu quero saber de você, inclusive. Se você tinha algum plano assim, chegou no quase, teve essa experiência... Sim. Como que foi? Vir pra cá já foi uma mudança de plano, porque eu tava morando em Brasilândia, então era muito difícil já sair de lá e você ir pra uma cidade maior, porque, gente, Três Lagoas parece que é pequeno, mas perto de Brasilândia é gigante. Só que eu tinha esse sonho de ir pra capital, assim, São Paulo ou Rio de Janeiro, né, que meu namorado é do Rio, então, assim, eu tinha mais esse sonho de ir mais pro Rio de Janeiro do que pra São Paulo. Mas, assim, eu acho que nossa área tá muito focada em São Paulo. Então, assim, eu sabia que talvez eu poderia ir pra São Paulo. Eu consegui crescer no meu emprego que eu tava confortável onde eu tô agora, sabe? Então, assim, dá pra viver aqui no interior, tudo mais barato, aluguel mais barato. Gente, São Paulo é um absurdo, aluguel. E, então, até hoje eu preciso ir pra São Paulo. Só não sei quando, mas vem aí. Então, tá aí nos planos ainda. Tá Os nos grandes planos. negócios. Os projetinhos, estão lá, né? ela tem uns projetinhos dela. E tem uma galera que sonha em criar conteúdo, em crescer nas redes sociais, se tornar influenciador assim como você se tornou. Que dica que você dá pra quem tá começando, pra quem quer começar, ou pra quem tem um sonho e ainda trava na frente das câmeras? O que você diria pra essa galera? Só começa, gente. Começa do jeitinho que você tá, assim. Mas eu não gosto de aparecer, então escreve. Mas eu não gosto de escrever, então aparece. Não, faz alguma coisa. Se você quer trabalhar com a rede social, começa, porque no futuro você vai ter desejado ter começado agora. Eu acho essa frase ótima. Isso, exatamente isso. Quando eu comecei, eu simplesmente fui. Eu não pensei no que meus amigos iam falar, porque eu tenho certeza que quando você começa a falar, as pessoas começam, blogueirinha, não sei o quê. Mas assim, você não pode pensar, se importar com a opinião dos outros, porque é teu futuro ali. Você quer isso, então você corre, vai atrás, sabe? E assim, então a minha dica assim, principal é comece. Não importa se você não tem um celular bom. Gente, vocês verem meus vídeos antigos, eram horríveis, sabe? Tipo, eu era um robô falando, porque eu odiava telejornalismo, assim, eu não tinha... Era matéria, assim, que, nossa, dava até calafrio, assim. E, assim, eu nunca imaginei que eu iria fazer vídeo, sabe? Então, você vai pegando experiência, você vai pegando prática ali, começa do jeito que você tem. Não tem um microfone bom. Não faça com microfone, faça assim. Só começa, liga a câmera, começa a falar. Acho que é o principal, porque você vai evoluindo com o tempo. Você não tem como, você vai aprendendo. E a gente uma só aprende errando, né? Exatamente. Se você ver meus conteúdos antigos, minhas artes eram horríveis, meus vídeos eram horríveis, eu não sabia editar vídeo, eu não sabia fazer nada, mas eu comecei. Claro que eu tinha uma noçãozinha ali, porque eu trabalhava com assessoria, então, eu mexia no Canva ali e tal. Mas, assim, falar, aparecer... Eu até tinha feito um post que tava uma trend de... nem lembro como é que era, mas Primeiro você começa. Isso! Até eu fiz essa trend... Nossa, eu comecei a lembrar, fui ver os meus vídeos antigos e falei, meu Deus, que é isso? E, assim, as pessoas gostavam, sabe?
Era um público menor ali, mas quem assistia gostava, se identificava, sabe? Começa com o que você tem. Sempre vai ter alguém pra se identificar com o seu conteúdo, né? Sempre. Não importa se seu fundo não é bonito. Eu também não tinha fundo bonito. Sabe, se você se incomoda tanto, corta o fundo, coloca uma imagem, alguma coisa assim. Mas começa do jeito que você tem. Claro, sempre buscando evoluir. Estuda. Eu fico o tempo inteiro olhando ali o que o pessoal tá postando, né? Vendo as tendências, vendo como posso melhorar meu conteúdo. Então, tipo, é um estudo eterno. Porque eu ainda não sou uma pessoa, assim, mega profissional. Eu tô aprendendo. Sim. Então, tem pouco tempo que eu faço vídeo. Não tem muito tempo. Então, eu tô aprendendo a me soltar mais na câmera, inclusive. Eu tô tentando me soltar mais. Quando você começou, você disse que rolou os julgamentos, né? Aquela coisa de, ai, olha lá, que corajosa. E como que foi isso? Porque eu acho que é uma das coisas que bloqueiam as pessoas a começar a criar a eu vergonha. acho que aí, nessa parte, algumas pessoas falam, não é pra mim. Realmente, isso é uma coisa que bloqueia muito. Porque você para e pensa 1000 vezes no que seus colegas vão pensar de você. Ah, você tá parecendo, vão fazer chacota ali de mim. Mas não se prende nisso, porque você pode ir muito longe. Você pode estar aprendendo seu talento ali por causa de uma opinião de uma pessoa que nem se importa com você. Ela só quer fofocar, ela só quer falar. E outra coisa também que eu aprendi nessa minha caminhada com o Instagram é que nem sempre suas amizades, pessoas que você considera próximas, vão te engajar ali, vão te ajudar a crescer, sabe? Nisso não é necessariamente que elas não gostam de você, que elas não são suas amigas, mas acontece. Nem todo mundo vai te apoiar ali do início. Eu tive pessoas que me apoiaram, mas eu tive pessoas que até hoje me segue, acompanha tudo, mas não curte nada. Tipo assim, ela gosta só de ficar olhando o que tá acontecendo. São os fantasmas, né? Então, assim, sempre vai ter. E não pode deixar se prender por isso, porque isso pode estar prendendo o seu voo ali, sendo um clichê falando isso, mas realmente acontece. E as pessoas julgam muito qualquer coisa que você faça. Qualquer coisa. Independente de você trabalhar com internet ou não. As pessoas gostam de falar. E você não pode se deixar levar por isso. Porque senão, você não cresce. Total. E, Babi, você lembra, assim, qual foi o seu primeiro conteúdo que bombou? Eu lembro. Fui cancelada. Já veio o cancelamento logo de cara. Já tive, gente. Já tive. Nossa, esse caso é bem engraçado, assim, hoje. Mas eu chorei muito na época. Quando eu tava no início, ali com uns 3 meses de Instagram, eu queria falar sobre tudo. Então, eu lembro que uma amiga minha mandou uma mensagem pra mim e falou assim, olha, tem uma petição rolando proibindo teste em animal aqui no Brasil, porque tem alguns estados que testam e tal. E aí tinha uma campanha na época rolando Salve Ralph. Não sei se vocês chegaram a ver que era um coelhinho. Vocês lembram? Eu lembro. Eu acho que eu tô muito por fora. Que tinha... Isso. Gente, Isso. teve muita assinatura. Teve. O vídeo viralizou, porque era um coelhinho, uma animação, né? E quem dublava era o Rodrigo Santoro. E ele contava, assim, sobre a vida dele, o dia a dia dele, né? E toda hora ele levava uma pancada, uma coisa, assim, de teste, né? Que faziam nele. E ele levava isso como normal. E no fim do vídeo, o bichinho tava acabado, coitado. Nossa, terrível. O vídeo sensibiliza muito. Então, assim, eu vi aquele vídeo e falei assim, cara, eu queria fazer alguma coisa. Eu tinha 800 seguidores, nem 1000. E aí, eu falei assim, eu quero... com o pouquinho que eu tenho ali, eu vou tentar alguma coisa, né? Pro pessoal assinar a petição, vou mandar ali por DM, que eu nem tinha o arrasta pra cima ainda naquela época, né? E aí, eu fiz o post. E assim, eu pesquisei muito, eu procurei a fonte ali oficial da campanha, né? Que eu não lembro o nome da empresa exatamente, mas era uma empresa internacional que fez essa campanha. E eu usei como dado a própria empresa. E a empresa contava a história ali de testar em animais, para que servia a campanha, e que agora marcas tipo a Unilever e tal não testava mais e tal. E eu coloquei essas informações no post. E aí veio os veganos. Nossa. Acabaram comigo, porque o que acontece? Às vezes a marca ela não testa aqui, mas testa na China. Acontece. Ela não testa em lugar nenhum, mas na China porque é obrigatório. Então, assim, é complicado. Alguns veganos defendem e falam, melhor começar, né? Melhor ter lugares que não testam e depois a gente lida com a China, né? E tem gente que fala, não, já é radical. Se a marca testa na China, mesmo que não testa aqui, eu não quero saber dessa marca. Essa marca é podre. Então, assim, foi muito contraditório nessa parte. Então, eu tive... viralizou, chegou a 2 milhões de pessoas, alcance. Eu lembro que deu, sei lá, 600 mil curtidas. Eu até arquivei esse post. Falei, não gosto de olhar esse post. Porque, assim, eu tinha 800 seguidores. Foi um boom, eu fui pra 30 e poucos mil. Em menos de 3 dias. Então, Nossa. lidar com aquilo, eu não sabia.
Eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia, não tinha ninguém pra me ajudar, não conhecia ninguém da internet naquela época, ninguém que passou por aquilo. Então, assim, foi muito assustador ver as pessoas te atacando, xingando por uma coisa assim tão... Porque eu coloquei as fontes lá, coloquei tudo certinho, mas eles não queriam saber. Eles queriam, né, me encurralar. E foram atrás do meu LinkedIn. Pegaram, na época tinha o número de telefone do LinkedIn. Ai. Tirei. Pegaram, mandaram mensagem no meu WhatsApp. Me ameaçaram, tentaram derrubar minha conta. Falaram que eu fui paga pelas empresas pra poder estar defendendo elas. Sendo que não, eu só coloquei a fonte lá, porque eu coloquei as empresas que testavam e que não testavam em animal. Tipo, eu queria conscientizar as pessoas ali, né? Pra dizer qual que testava, qual que não testava. No final do post, nisso eu fiz um carrossel enorme, contando todas as informações. E por último, eu coloquei as marcas. Então, tipo, nem era meu foco principal. Meu foco principal era contar a história ali da campanha e conscientizar as pessoas. Mas, assim, acabou que o foco foi nessa questão das marcas ali. E foi uma guerra nos comentários. Porque tal empresa testa? Porque tal empresa não testa? E nisso eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E você no meio disso, né? Então, hoje a gente tá esclarecendo aqui que a Babi, ela não apoia. Ela não apoia. Não, tá, jamais, gente. Assim, é que... acho que tem muita contradição ali nessas questões da própria... Tem marca que fala que não testa, que um monte de gente começou a falar que testava assim. Então, as marcas começaram a comentar no post. E as pessoas começaram a discutir com a marca. Gente, foram milhares de comentários. Foi assim. E eu lembro que eu chorava. Falava, meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? E meu namorado, não. Eu pedi ajuda, assim. Falava pro meu namorado desabafar, por favor. Ele dizia, não, aguenta aí, você não vai excluir. Eu queria excluir meu Instagram. Olha só. Pra você ver, se você se deixar levar pelas pessoas... se eu tivesse deixado me levar pelas pessoas, eu não estaria onde eu tô hoje. Porque eu teria excluído meu Instagram. Eu quase desativei. Falei assim, eu não quero mais, não quero isso. Não é pra mim isso. É aterrorizante as pessoas estarem te xingando de, sabe? Coisas horríveis por uma coisinha desse tamanho. Sim. Coisinha assim que não tem cabimento. E até hoje, gente, até hoje a internet é muito perigosa. Se eu falo de um assunto que você não gosta... meu Deus. A pessoa... E mesmo bloqueando, já tive casos de a pessoa criar um perfil pra poder vir me xingar. Então, assim, é difícil. Eu achava que era brincadeira, que esses famosos, quando eram cancelados, falavam assim, esse povo tá me jurando de morte, esse povo tá pegando no meu pé. Eu achava assim, esse povo tá mentindo, essas celebridades aí tá mentindo. Não chega a esse ponto, né? Eu falo, não, imagina, aonde que as pessoas... Porque eu não faço isso. Eu não conheço ninguém que faça isso. Que taca hate de um nível assim. Tudo bem, a gente pode comentar no off, assim, sabe? Mas comentar xingando... Inclusive, não fala mal do Carlinhos Maia, porque gente, ele vai te atacar, ele vai na sua casa. Olha, ele vai pegar seu número no LinkedIn. Não, é mentira dela, tá? É minha defesa. Mas é difícil, a internet é muito complicada. É outra coisa que eu digo pra quem quer ir pra essa área. Tem que ter um psicológico muito bom. E que início, hein? Que início, hein, Babi? Foi tenso, mas deu tudo certo no final. Imagina que gente, menos de uma semana passou tudo. É uma coisa muito temporária. Muito... Você não pode realmente deixar levar. É que era muito novo pra mim, eu me deixei levar por comentários. Porque um detalhe, muita gente me elogiou, 90% me elogiou e 10% me criticou. Só que, gente, 10% de mais de 1 milhão de pessoas é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Então, assim, a gente não tem como não ficar batido ali com as coisas. Eu chorava, nossa, pedia conselho pra... Aí eu comecei a ir atrás de outras influenciadoras na época pra poder me dar conselho ali. E falar assim, relaxa, isso aí é só o começo. Aí eu, então... É isso, não tem como fugir. E a internet, assim, as redes sociais, apesar de ser um canal... muito eficiente, rápido e de alta interação, ainda é um mundo muito hostil, né? E meio que terra sem lei. Todo mundo fala o que quer, opina o que quer, né? As pessoas não têm medo. Esse é o grande problema atualmente, assim. A gente vê várias pessoas que tiram a vida por causa disso. Exatamente. E não é brincadeira, eu achava que era exagero realmente de... não chega a esse ponto, mas chega. E, Babi, agora voltando, assim, um pouco às nossas curiosidades. Quem foi o primeiro famoso que curtiu, compartilhou seu conteúdo? Porque a gente sabe que eles acompanham super seu conteúdo. Nossa, acho que a primeira, assim, a primeira mensagem que eu recebi na DM, que eu fiquei assim, que legal, foi da Bruna Tavares, que é uma... Peraí, fala com calma esse nome, porque aqui é um filho da Bruna Tavares. Ela é maravilhosa, gente, ela é simpática. E ela é jornalista. A história dela é incrível, eu adoro. Sim. Assim, acho ela
Nossa, é muito interessante a história dela. Ela na época do Ralph, ela curtiu ali. Porque na época do Ralph, eu viralizei... Ralph é o coelhinho, tá? Eu viralizei e depois eu comecei a viralizar com outros conteúdos. Porque vinha muita gente na página, então vários outros conteúdos foram viralizando na época. Então veio muita gente por causa da campanha ali dos animais, mas também veio muita gente ali por causa do Big Brother, entretenimento. Eu fazia umas frases, assim, que até hoje eu faço, engraçadinhas ali na época. Que eu falo frase desmotivacional que eu fazia com a Britney Spears. E aí, o pessoal vinha muito por causa dessas frases. E ela, não lembro qual conteúdo específico, mas ela me seguiu e eu fiquei tipo... Oh. E aí, ela me mandou mensagem falando que eu arrasava e tal. E até hoje, ela comenta, tipo, de vez em quando, assim, ela comenta nas minhas publicações. Ela é muito engajada, acho ela maravilhosa. Que legal! Mas aí, teve a Anitta, que curtiu também, fez um post da Anitta. Pablo Vittar. Ai, gente, tinha até um destaque, que eu salvava todo mundo que... Nossa, então você já foi muito notada. A Luísa Sonza me segue, maravilhosa também, já curtiu vários vídeos. O Babi, como que você faz aí pra se manter antenada e sempre ligada a tudo que tá rolando aí no mundo pop, no mundo de séries, filmes, música? Conta pra gente como que esse consumo te ajuda a criar também pro seu perfil. Eu sempre tenho que estar ligada, não tem jeito, então eu já me recomendo conteúdos. Mas, assim, minha principal fonte, eu gosto muito do Twitter porque ele é muito rápido. Muito rápido. Acontece tudo, acontece. E eu sigo várias páginas, né, de fã-clubes, até de fã-clubes de diva pop, pra saber o que tá acontecendo, né? Além de sites gringos, eu amo, acompanho. Inclusive, ajudou muito meu inglês. Eu já tinha uma base no inglês, mas, assim... O Instagram me ajudou um pouco, porque eu traduzo muito vídeo e matérias, assim, pra poder ver o que tá acontecendo, né? Que eu foco mais na parte internacional. Eu dou mais foco em conteúdo de cultura pop internacional, né? Então, assim, eu sou sempre antenada ali nos principais sites, sempre tô buscando várias fontes. O Instagram já me recomenda muita coisa, porque já sabe o que eu gosto. O TikTok também é uma rede social nova pra mim. Antes eu nem postava vídeo no TikTok, eu achava que, sei lá, não precisava. Mas precisa. E o TikTok é legal porque ele monetiza, então é bacana, é útil ao agradável, né? E essas redes sociais, Outra coisa que eu ia te perguntar agora, que inclusive pode ser uma curiosidade pra quem tá começando ou quer começar. As redes sociais realmente pagam? Algumas. O Instagram de jeito nenhum. Tio Não Marquinho, paga. ó, mão de vaca, não paga de jeito nenhum. Então, o Instagram é puramente seu vínculo com marcas. Publicidade com marcas. A marca que te patrocinar, né, você faz o seu trabalho. Eles entram em contato por e-mail, através de agências, enfim. Eles veem seu conteúdo e vê se gostam, enfim. Hoje em dia, até eu vi que criaram uma nova ferramenta no Instagram sobre monetizar, mas eu vi que tá mais na gringa. Não vi aqui ainda. Ficou disponível pra mim, que eles pagam ali. Os valores são bem baixos, né? Porque geralmente eu acho que são lojinhas mais pequenas ali. Mas já tá começando. Só que não é o Instagram. É as lojas que estão entrando dentro do programa do Instagram. E aí eles conseguem ver. Você se cadastra ali, as lojas começam a oferecer publicidades. Aí você vê o que você quer, o que você não quer. Não é uma monetização, não. né? E ainda não chegou assim no Brasil, pelo que eu vi. Porque eu só vi coisas gringas e publicidades gringas, assim. E eu não vejo nenhum criador de conteúdo falando sobre isso. Então, assim, não sei como é que tá. Mas eu acho que vai evoluir essa parte. Mas o Instagram não paga. Facebook também não. O YouTube paga, né? Inclusive, o Shorts começou aí pra competir com o TikTok. É maravilhoso, porque ele aumentou o tempo. Antes era só até 1 minuto. E isso prejudicava muito, porque os vídeos, geralmente, pra monetizar no TikTok, tem que ser acima de 1 minuto. E no Shorts, é menos de 1 minuto. Então, assim, tava esse conflito ali. Ou você postava no TikTok, ou você postava no YouTube. Então, assim, você tem que fazer o conteúdo pensando nisso também. Tipo, meu roteiro tem que dar mais de 1 minuto. Porque aí eu não consigo monetizar. E também tem umas regrinhas no TikTok. Acho que você tem que ter mais de 10 mil seguidores, mais de 100 mil visualizações, ser maior de 18 anos, né? Acho que é isso. Então, aí eles te convidam pro programa. Então, o TikTok paga. O TikTok paga bem, eu acho melhor que o YouTube Shorts. As regras até eu acho mais ok. Eu acho que o YouTube Shorts, se eu não me engano, a última vez que eu vi, precisava de milhões e milhões de visualizações para você começar a monetizar no Shorts. Agora, o TikTok não. 100 mil visualizações você já consegue, desde que você tenha 10 mil seguidores. Então, assim, paga bem legal. Eu consigo tirar uma graninha ali quando viraliza os vídeos. Não é um grande salário, uma grande coisa ali, mas ajuda, sabe? Sim. Então, o TikTok paga. O TikTok e o YouTube só. E assim, o TikTok veio pra
fazer o Meta e o Instagram, o Facebook realmente se assustarem, porque é uma plataforma que realmente vicia. Muito. Sim. O algoritmo dele é muito inteligente, paga muito fácil, né? Paga. E, além de tudo, baixo nível de comercial, de publicidade dentro do aplicativo, né? Em relação ao externo para o usuário. E passando assim, ele é muito fluido. Então, ele veio para competir e veio para ficar. Tanto que a gente vê o crescimento, né? E como que o mercado se assusta com isso, né? Hoje em dia eu vejo muita trend de meninas querendo viralizar ali, pra uma ajudar a outra ali, porque quer ganhar dinheiro ali com o TikTok. Só que assim, não é tão fácil. O TikTok, eu acho que ele é mais fácil de viralizar, mas é difícil você se manter ali. Uhum. Porque um dia que você deixa de postar, cai. Sabe? Ele já começa a parar de entregar. Então, assim, principalmente quem tá num programa de monetização, que eu tô, no caso, ele começa, tipo, a entregar menos, assim, tipo, sabe? Acho que eles não querem pagar muito, então eles dão uma diminuída na entrega. E, assim, mas é bem legal, porque pra quem quer ir pra essa área, é uma forma ali menos difícil, na verdade, de você conseguir uma graninha. Pelo menos, sei lá, um salário mínimo você consegue ali inicialmente. Pô, com o e já TikTok. ajuda, né? Já. Já dá pra estruturar, né? E, Babi, falando assim de criadores de conteúdo, tem alguém que você se inspira, que você acompanha, que te sirva como fonte de inspiração? Olha, hoje em dia, não. É porque o conteúdo da Babi, eu particularmente, não sei tantas pessoas que façam o mesmo conteúdo, né? Uhum. Então, Não tem muito, na área de entretenimento. Claro que eu tenho amigas maravilhosas ali que trabalham com isso também, mas elas criam um conteúdo de uma forma muito diferente e a gente tenta não ficar copiando assim, né? Ele fala assim, não pegar o jeito da pessoa falar, você tem que ter seu próprio jeito, sua própria edição ali, porque você vai se tornar único ali, você vai viralizar com o jeito que você é, sabe? Você vai conquistar uma audiência com o jeito que você é. Então, assim, hoje em dia eu não consigo pensar em alguém gigante, assim, que cria conteúdo dessa... A Foquinha, eu acho a Foquinha... Legal. A Foquinha, tinha realmente. esquecido. A Foquinha é maravilhosa, ela fala sobre entretenimento. O conteúdo é bem próximo, né? É, Assim, bem cultura próximo. pop. Mas é difícil achar, nossa, demorei pra pensar nela. Eu gosto do Google Gloss, assim, eu acho ele questão de mente, assim, genial pra transformar o que ele transformou, como ele começou e tal. Então, assim, eu acho ele incrível nessa... Ai, nossa, eu amo Diva Depressão. Nossa, Legal. Nós adoramos sim. também. Eu amo. Inclusive, o filme me segue e eu fiquei louca que quando ele me segue. Ele é legal. maravilhoso. Mas, assim, é um pouco... Não é tão igual ao meu conteúdo, mas é na área do entretenimento. Então, Aham. eu acompanho bastante. É mais esse pessoal ali, blogueirinha, que eu consumo. Eu não sou muito de consumir... Gente, é engraçado, porque eu não sou aquela pessoa que fica antenada em todos os youtubers, sabe? Eu pego... o que eu gosto, eu assisto sempre. Tipo, eu sempre assisto Diva Depressão. Sai um vídeo, eu tô assistindo. Blogueirinha, tô doida pra voltar ao programa. Adoro. Cara, ela tá no mesmo universo que eu. É, no mesmo mundo que eu. É, porque o Lu... Inclusive, juntos, a gente assiste Diva Depressão. Ai, amo. A gente adora. E blogueirinha também, eu gosto Blogueirinha muito. também. Não, blogueirinha Acho incrível, bem gente. antes até. Que mente de titânio, né? Fala A sério. blogueirinha acompanhava antes de viralizar. Antes, naquela época que fazia vídeo no YouTube, ele... Nem vou falar a garrafa de... Não, a época que ela falava das bolsas dela, a minha bolsa da Dior e era uma sacola de supermercado. Cara, Era blogueirinha de merda. É. Eu amava. Então, assim, eu continuo consumindo as mesmas coisas. Eu sou muito difícil de procurar uma coisa nova. Até porque eu não gosto eu não quero copiar, não quero pegar referência. Eu quero deixar meu conteúdo um pouco mais único ali, assim, sabe? Tentar fazer uma coisa meio... Autêntica, assim, né? Então, assim, quando você assiste muito alguma coisa, você acaba pegando. Não adianta. Você pega um jeitinho ali, uma coisinha de falar. Então, assim, eu consumo as mesmas coisas. E eu nem tenho muito tempo também pra ficar assistindo. Mas é isso. Ô, Babi, como que você mantém aí a constância dessa criação de conteúdo? Como que funciona na sua rotina, no dia a dia? O processo criativo? Olha, uma coisa que quem quiser trabalhar com isso é uma coisa muito complicada, é a pressão com a criatividade. Porque muda o tempo inteiro. Tendências vão embora. Você se pressiona muito pra poder viralizar, pra poder fazer seu público gostar. Então, eu sofro muito com isso, não vou mentir. Me pressiona até mais que meu próprio trabalho, porque meu trabalho eu tô ali há anos e eu já sei como fazer. Você tem uma forma ali, você faz e pronto. Agora, quando você lida com a internet, tá sempre mudando. Então, assim, é muito complicado, é uma coisa que eu sofro pra caramba.
que é essa questão de criatividade. Mas eu tento sempre estar estudando, vendo o que o pessoal tá gostando, né? Às vezes uma tendência eu transformo em algo meu, eu gosto de recriar ali alguma coisa. E pra me organizar, eu me organizo meio que semanalmente, às vezes. Porque como eu trabalho, né? Eu tenho meu trabalho de segunda a sexta, é meio difícil de eu ficar fazendo um monte de conteúdo. Tanto que tem vários influenciadores que postam 2, 3 vídeos por dia. Eu não consigo. Pra mim não dá, sabe? Eu acho que nem é tão necessário, inclusive. Eu vou fazendo os roteiros, né? Conforme vai vindo minhas ideias, vou escrevendo no meu celular mesmo, depois passo o computador. Chego em casa, se eu não tô muito cansada também, eu escrevo. Gravo vídeo também no meu horário de almoço, todo dia. Se não é no horário de almoço, quando eu chego do trabalho, já com a roupa do trabalho, eu só tiro a calça, coloco um pijama embaixo, que inclusive vocês não veem. Short de pijama, uma blusinha de série, porque eu já tô com o cabelo, assim, do dia inteiro ali e começo a falar, né? E vejo meu roteiro ali e vou seguindo. Mas é uma prática também, porque... É a constância, né? Não tem como... Você tem que manter um ritmo ali, porque senão não entrega. A rede social, ela vai te boicotando, se você não tem um certo nível ali de... Frequência, Isso. né? Acaba ficando esquecido também, né? Se não tivesse frequência. Quem não é visto não é lembrado, Não. E é afinal, né? exatamente isso. Antes da gente ir pro chamar. ping-pong, eu queria que você desse uma dica pra quem quer entrar no mundo da comunicação, pra quem quer fazer jornalismo, ou até publicidade, né? Que são cursos que se conversam. Dá uma dica pro pessoal, então, pode até falar pra câmera, pra que eles se sintam motivados. Hoje em dia falam que não precisa de diploma, falam que qualquer um pode ser jornalista. Eu não acredito nisso. A faculdade é uma coisa, é uma etapa essencial para quem vai fazer comunicação, quem quer seguir a área de comunicação. Então, assim, mesmo que alguém te desmotive, fala assim, mas comunicação não dá dinheiro, mas... Que eu ouvi muito isso, inclusive. Mas se é seu sonho, faz, sabe? E é uma experiência, assim, incrível. Quando eu vim aqui na faculdade, a primeira coisa que eu fiquei encantada foi o estúdio ali, azul, né? Aqui a produtora, assim, eu fiquei... Meu Deus, que coisa linda! Aquele monte de luz, aquele fundo azul. E aquele monte de aluno, tudo empolgado no começo, né? Então, assim, se é seu sonho, segue, não importa o que as pessoas falam. A faculdade é fundamental, independente se você vai fazer jornalismo, publicidade. É uma etapa ali que vai te agregar muito, que você vai ter muita noção de como começar, sabe? E claro que depois você vai continuar estudando, vai continuar indo atrás, porque comunicação também é uma coisa que muda muito, as áreas mudam muito, o mercado de trabalho muda muito, então você tem que correr atrás para poder estar sempre se atualizando. Mas não se deixa levar pelos comentários, é uma área muito gostosa, foi um período muito divertido. Eu acho que a comunicação é a melhor turma da faculdade inteira aqui. Eu acho que é a mais engajada, mais criativa. O pessoal, nossa, é muito estiloso, muito engraçado, muito comunicativo, né? Enfim, então, assim, é uma experiência única. Isso aí, arrasou. Tá, você apresenta pra nós o quadro que vem aí? Então, agora, a gente tem um perigoso. Aqui o pessoal no chat tá pedindo muito. Fizeram muitas perguntas, então a gente vai fazer um ping-pong, tá? Sabe como funciona, né? Um ping-pong. Já assistiu. Já viu ali a blogueirinha como que ela faz, né? E a gente vai barbarizar. Meu Deus. Então, vamos lá. Uma campanha memorável. Fala do meu Instagram? Pode ser do seu Instagram e uma que você lembra... Externa, assim, Externa. geral. Da Oreo, da Wandinha. Legal. Nossa, legal. Foi muito diferente, foi bem legal, me desafiei bastante, então foi bacana. Um slogan que você ama. Comece, porque no futuro você vai ter desejado ter feito no passado. É mais ou menos assim que eu falei. Enfim. No futuro você vai desejar ter começado hoje, Eu né? amo isso aí, eu amo. E um slogan que você odeia. Olha, eu não sei se se encaixa, não é slogan, mas eu odeio gente que tenta vender coisas como milagre. Tipo, ganhe 10 mil seguidores fazendo isso. Eu não gosto. Quando você abre o YouTube, tem muito isso. Não gosto. A marca mais criativa atualmente. Criativa? O Duolingo. Eu ia falar cara, eu pensei Incrível! Geniais. Eu amo eles. Incrível. E um cliente dos sonhos. A Netflix, eu já fiz algumas coisinhas ali com produtos, mas não diretamente com a marca, mas a Netflix. E uma ferramenta que você não vive sem. CapCut. Nossa, total. Não tenho o Cap. Eu pago, inclusive, eu preciso dele. Criativo ou estratégico? Criativo. Café ou brainstorm?
Brainstorm. Eu quero falar uma agora. Canva ou CapCut? CapCut, porque eu uso mais. Mas eu amo Canva. Foi o que me ajudou muito a progredir na profissão. E nós temos agora um novo quadro que, Peraí, inclusive... deixa eu confirmar aqui no ponto. Marlene Matos, tá aí? Diretora executiva, Marlene Confirma pra Matos. gente se tem mais um quadro mesmo, é isso? Confirmado, a Marlene Matos acabou de confirmar. Estreando no segundo episódio do Tá No Job, o novo quadro Trend ou... Tranqueira? Trend ou tranqueira. A gente vai analisar algumas coisas e saber se é trend ou tranqueira na sua visão, Babi. Ai, que medo. Então chegou aquele momento especial. A gente pega uma modinha do momento do mundo da publicidade e do marketing e coloca sobre uma lente de aumento. E aqui, lembrando que a gente não quer cancelar ninguém, tá? A gente tá fazendo uma brincadeira e a gente quer saber a opinião da Babi. Ah, já fui cancelada. Não tô gostando disso não, viu? Olha lá, o primeiro. Influenciadores de inteligência artificial. Que você acha? Polêmico. Tem que ser muito bem feito. Muito bem feito. E acho que nada substitui uma pessoa falando, né? Uma Com pessoa certeza. de verdade. Então, É. Eu acho que a gente pode dizer assim que, por um momento, foi estratégico e inovador. Mas hoje, com a IA em alta e todo mundo fazendo a mesma coisa, já precisamos de algo novo, né? A Hoje, gente um bate o mascote olho de e IA, a gente assim, sabe já que fala, é IA. mais do nossa, mesmo, sim. né? Mas, Sim, acho que você tem que ser muito criativa ali pra não... Teve uma trend que teve no TikTok de você visualizar as coisas como se fosse da época. Ah, eu era uma camponesa de... eu era Cleópatra. Eu achei isso até criativo, que eu juro pra vocês, eu fiquei vendo os vídeos assim, eu achei E interessante. tinha uns assustadores. Tinha. Bizarro. Tinha tsunami, umas coisas assim. As pessoas perdem a noção, né? Elas vão só fazer... É bem Tinha umas além. coisas bem aleatórias, mas assim, alguns eu achei bem inteligente, assim, quem começou isso. E dá pra você usar a inteligência artificial com Sim. coisas legais. Mas eu acho que também não dá pra ficar só nisso ali. É uma pessoa ali, você falando do seu jeitinho, com o público, Nada não tem, mais, não tem nada preço. melhor, né? Não tem. E então, trend ou trambique? Trambique. Influenciadores que se tornaram apresentadores. É trend ou trambique? Ai, meu Deus. Eu acho que de repente... Ela com todo cuidado. Pra não virar um Depende. segundo cancelamento. Sabe por quê? Porque eu sou jornalista, então, assim, se alguém me contratasse pra fazer um programa, alguma coisa assim, eu ia calar a boca de todo mundo, porque eu tenho diploma. Isso. Eu estudei. Vocês não vão falar mal de mim, não. Eu tô brincando. Mas, assim, acho que tem gente que realmente leva o jeito pra apresentar, né? Que não tem o diploma necessariamente ali. Por exemplo, eu acho a Sabrina Sato bem carismática, né? Mas ela já não é assim, influenciadora, já é uma artista ali hoje em dia, né? Mas, assim, acho que depende do seu talento. E eu acho que sempre dá pra você aprimorar. Por exemplo, se eu sou influenciadora e eu tô gostando de apresentar, se eu me dou bem com isso, eu tá buscando formas ali, técnicas, estudos pra poder tá melhorando nessa área. Não. Eu acho que é isso. Acho que depende do teu talento, do teu dom. Trend ou trambique Ai, gente. ou meio termo? Acho que é um meio termo ali. Porque tem muita gente talentosa. Tá, ali. Que ela defende a profissão Tudo dela, bem. da jornalista. Agora um polêmico também, hein? Divulgação de jogos de apostas. Trambique. Trend ou trambique? É a definição de trambique, né? Não, gente, eu acho isso terrível. Terrível, terrível. Acho que eu abomino totalmente. Já recebi proposta. Gente, já me ofereceram 15 mil pra postar um joguinho. Uma propaganda. Eu não aceitei. Porque, gente, é muita família que se destrói ali. E é real, cara. Se você quer fechar os olhos e não ver. Mas eu acompanho os casos. Eu acompanho muito site de notícia, jornal, enfim. E você vê o caso, vários casos de famílias destruídas. Inclusive, aqui em Três Lagoas já soube de vários casos de pessoas que perderam tudo, sabe? Gastaram que não tinham ali pra poder... Iludida com esses jogos. Então, é uma coisa assim que vai totalmente contra a minha índole. Eu não gosto... Eu tenho um pavor de quem faz isso. Acho que pra você chegar nesse nível ali, você saber que você tá enganando as pessoas... Porque eu não sei se vocês sabem, mas você ganha, o influenciador, ele ganha uma porcentagem baseado no que os seguidores perdem. Então, por exemplo, eu tô divulgando... Caramba! Eu tô divulgando, então, assim, eu tenho um link lá que eu jogo... Eu ganho através desse link com as pessoas, o público ali que joga e tá perdendo. Então, assim, eu tô ganhando através da sua desgraça. Uhum. Então, eu acho isso, assim, é uma das piores formas, sabe, de você ganhar dinheiro. E eles pagam, gente, eles pagam muito bem. Acho que eu vi ontem, acho que foi o Felca recusou 50 milhões acho que foi um número altíssimo, para divulgar. E ele até fala sobre isso. E eu não acompanho ele, mas eu vi esse vídeo, eu achei interessante dele falando. É bizarro como que isso
deixa a vida das pessoas, as pessoas viciam. E as pessoas têm sede de crescer. E às vezes não tem o meio, não tem condição, o dia não é igual pra todo mundo. Então acha aquela solução ali no joguinho. Eles vendem uma ilusão que não existe, né? Não tem como você ganhar dinheiro fácil. Não existe isso. Gente, aquilo ali é programado pra você perder. Ele vai te dar uma ilusão em algum momento, mas é programado pra você perder. Então, assim, eu tenho consciência dessa parte também. E eu acho horrível. Quem faz isso é totalmente mau caráter. Sim, então a gente bate o martelo que é Trambique. dos piores. Dos piores, acho que. E olha, pra gente fechar o quadro, mais um. Marcas que se comunicam com a audiência, com o público nas redes sociais, como se fossem pessoas. Por exemplo, as marcas que tweetam, como se fossem pessoas mesmo, reais, né? Como se fosse materializado um ser ali. O que você acha? Trend ou trambique? Acho trend total, acho muito legal. Acho que se você souber fazer também, né? Ser engraçado, espontâneo ali, você ter uma mente de titânio ali pra poder responder tudo em tempo real, né? Ter a resposta certa, eu acho muito bacana. Eu acho que só tem a agregar ali. E o público vai acabar te seguindo, te acompanhando, só pra ver o que você tá postando ali. Eu acho muito legal. Encerramos? Vamos bater essa, então? Vamos. Então, essa aqui é trend, né? Trend, É total. trend. Ó, nós queremos te agradecer. A gente chega ao final de mais um episódio com você. Ah, foi Foi muito incrível legal. Muito essa legal. conversa, nosso bate-papo, tá? Você está mais que convidada para voltar para o nosso programa, voltar para Emmys, né? Participar das nossas atividades aqui com a gente. Vira e mexe, nós temos, né, Thay, Semana do Jornalismo, Isso. Semana da Publicidade e Propaganda. E já está até mais como convidada. aluna, né, de publicidade e propaganda, Com que ela certeza. comentou aqui. Vai saber, né? Quem Vai sabe saber. vem aí. Eu tenho vontade, assim, Na de ir próxima pra ela essa vai parte. entrevistar a gente, então? Vai ser isso? Eu acho que né? eu vou. Pra ser Vou ter justo, um né? prazer, gente. Ai, adoro. Adoro. Babi, pra gente encerrar, gostaria que você deixasse aí pro pessoal um pouquinho do seu trabalho, pra te seguirem nas redes sociais, acompanharem mais o seu trabalho, tá? Primeiramente, queria agradecer. Foi muito legal participar. Meu primeiro podcast. Ah, Então, assim, lisonjeados, muito né? legal, muito legal. Mas eu tô muito feliz. E pra quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Fala aí, Babi, @Fala aí, Babi no Instagram. E eu vou contar uma coisa em primeira mão aqui. Que eu vou lançar um projeto futuramente, que eu vou fazer tipo um manual de sobrevivência pra quem trabalha como CLT e quer criar conteúdo. Nossa, Olha, legal. genial. Então, eu genial. tô fazendo, tô escrevendo, estou elaborando. Já tá, tipo, quase pronta ali a escrita. Eu mesma escrevi, não é ChatGPT. É um livro? É tipo eu não gosto de falar e-book, porque parece uma coisa meio... Mas, assim, é tipo revelando coisas, assim, da área do marketing de influência que as pessoas não sabem. Que legal. Que é um mercado muito, assim... que é novo, Uhum. né? Então, eu aprendi muita coisa sozinha, aprendi com agência, aprendi com outros influenciadores. E aí, eu tô colocando um pouquinho da minha experiência ali nesse manualzinho. E em breve eu vou lançar aí. Ah, eu vou ser a primeira. E tá mais do que adquirir. convidada pra voltar pra cá, pra gente fazer essa apresentação em primeira mão. Já com a Exatamente, nossa- é justo, adorei, é Pode justo. deixar, nossa, super top. Babi, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Foi muito especial ter você aqui, ainda mais a gente que acompanha seu conteúdo. Incrível. Foi muito legal mesmo. E com certeza quem assistir esse podcast, quem acompanhar, vai se divertir, vai aprender muito, porque eu saio daqui hoje com muitos aprendizados, né? Com certeza. Então fica esse agradecimento em nome de todos do curso. Muito obrigada pelo convite de coração. Uma experiência muito legal estar aqui e com certeza eu vou voltar. E fiquem ligados nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram do nosso curso, né, Thay? O PPAMs. Isso, @PPAMs. E também temos da nossa faculdade, o AMs Oficial, que é onde a gente posta as novidades sobre todos os cursos. Inclusive, tá vindo aí, né, vestibular de inverno, que as inscrições vão estar abertas. Inclusive, vários cursos de comunicação social, né, Thay? Então, é uma oportunidade para entrar no mercado, para vir aprender com a gente, né? E desfrutar um pouquinho de tudo isso aqui que a AMs tem para te oferecer. Bom, isso aqui é um pedacinho do que é o nosso curso, do que a gente faz. Lá no Instagram, como o Luiz falou, tem muito mais conteúdo, muito mais informação, mostra a nossa rotina, inclusive. Mas a gente também tá aqui para esclarecer dúvidas, então a gente pode falar com vocês também. E a gente encerra por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada, Babi. Obrigada, Muito obrigada a todos gente. que acompanharam. E até a próxima. Tchau!